Reverendas irmãs, caríssimos fiéis, podemos assentar um momento? E as nações caminham ao fulgor de tua luz, e os reis ao esplendor de tua aurora. Caríssimos fiéis, estamos hoje celebrando a festa, a solenidade da Epifania, da manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor veio a nós, é um fato, se fez homem nos braços de Maria. É muito bela a passagem em que fala que os reis adoraram o menino Jesus, prostraram-se diante do menino Jesus nos braços de Maria Santíssima. Jesus e Maria são dois nomes inseparáveis. Não se pode separar Jesus de Maria e Maria de Jesus. Toda vez que veneramos Nossa Senhora, nela encontramos nosso Senhor Jesus Cristo. É muito linda essa apresentação dos magos com essa adoração, porque nós vemos o povo pagão vindo adorar o seu Salvador, o verdadeiro Rei e Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Esses reis magos são as primícias de todo o povo, assim como os apóstolos, que foram o início de toda a igreja. Esses três representam todo mundo que juntos devem vir adorar nosso Senhor Jesus Cristo, oferecer-lhe presentes. A Cristo deve se oferecer sempre o melhor. A igreja sempre deve ser muito bem ornada, porque é testemunho da fé daquele povo. Como é belo ver as igrejas e catedrais europeias, isso nos faz pensar como aqueles camponeses tinham fé. Porque hoje, com toda a tecnologia, com todo um orçamento, nós não conseguimos construir belas igrejas como são construídas, como foram construídas há séculos atrás. Por exemplo, a Catedral de Colônia, na qual estão sepultados os três reis magos como santos, porque se converteram, porque adoraram a Cristo, porque saíram do paganismo para a adoração ao Deus verdadeiro, demorou séculos para ser construída. Ou seja, aquilo que há de mais belo e mais nobre nós oferecemos ao Senhor. Por quê? Porque receberemos dele aquilo que há de mais belo e mais nobre, a nossa salvação. A salvação da nossa alma deve vir em primeiro lugar nas nossas vidas. E nós temos aqui, nesse evangelho, duas ações que são as ações típicas daqueles que se encontram com nosso Senhor Jesus Cristo. Herodes, pagão. Os três reis magos também vinham do paganismo. Porém, Herodes, diferente dos reis magos que se alegraram ao ver a estrela e muito mais se alegraram a ver Cristo, Herodes turbou-se, perturbou-se, ficou em alerta e toda Jerusalém com ele, porque o rei, Senhor e Messias havia nascido. As profecias diziam que quando o Messias nascesse, haveria um reino no qual jorraria leite e mel, a prosperidade espiritual. Porém, os judeus esperavam uma prosperidade meramente financeira, meramente de posses e de poder, mas não a prosperidade autêntica que veio trazer para nós, nosso Senhor Jesus Cristo. Se antes do cristianismo, viver uma vida espiritual era como a papadelas, buscava-se seguir os mandamentos e ali tinha, sim, uma tentativa de um amor a Deus. Com Cristo, amar a Deus ficou muito mais fácil. Ainda mais porque Ele manifestou o seu amor para nós. Quanto amor Deus não tem por nós para fazer-se criancinha num pequeno presépio. Para fazer-se criancinha em meio à pobreza, em meio ao frio, na completa nudez. Deus nos ama e veio até nós. E isso deve encher o nosso coração de alegria. Quem se perturba com a presença de Cristo são os demônios.
Quando nosso Senhor Jesus Cristo começa a sua obra, começa a realizar milagres, a curar e a expulsar os demônios vão questionar nosso Senhor Jesus Cristo, que tem conosco Jesus de Nazaré: viestes perturbar-nos antes do tempo? É interessante essa frase que os demônios falam em um exorcismo: antes do tempo. Porque o demônio sabe que tem pouco tempo, a partir da chegada do Messias e da instauração da igreja, nós caminhamos em alta velocidade para o fim dos tempos. Corremos para o reino de Cristo. Em breve, em muito pouco tempo, nosso Senhor voltará a segunda vez para restabelecer todas as coisas, para que então possamos viver no céu na presença de Jesus e Maria. O céu se unirá com a terra e teremos a renovação de todas as coisas. Então o demônio sabe que tem pouco tempo. A vida do homem é muito passageira. Iniciamos o ano de 2025 e provavelmente, dos que estão aqui, talvez um ou outro não esteja até o final de 2025. Será que serei eu? Que esse ano me apresentarei diante de Deus? Eu tenho que estar preparado, porque só Deus sabe o dia e a hora. E o demônio sabe que tem pouco tempo para levar a minha alma a uma revolta para com Deus. Porque isso é o que busca o demônio: convencer o homem de que não vale a pena fazer como fizeram os reis magos. Sair numa longa caminhada, como numa peregrinação, uma penitência, um abandono da vida passada para ir adorar a Cristo. Estamos no ano do jubileu, peregrinos da esperança, que nos recorda isso, de que temos e devemos sempre ter uma esperança na nossa autêntica conversão, porque estamos caminhando para o reino do céu, que estamos caminhando para o encontro com Cristo. Jerusalém também se perturbou. Perturbou-se Herodes e Jerusalém com ele. Jerusalém esperava, sobretudo, um rei que viesse em toda a majestade, que viesse em todo o poder e glória. E quando falam do menino que tenha nascido em Belém, pequena cidade, cumprindo assim as profecias, gera certa perturbação. Porque o Messias, o Rei glorioso, não veio em todo o esplendor e em toda a glória. Os judeus ficam perturbados porque se eles eram o povo escolhido, quem veio com toda a honra e glória receber essa notícia foram os pagãos. Aqueles que até então conheciam, que eram até inimigos dos judeus, esses parece que receberam com maior alegria a notícia do nascimento do Messias do que os próprios judeus, que aparentemente não perceberam. Assim nós, muitas vezes, não percebemos a ação de Deus na nossa vida, as graças que Deus nos concede para a nossa conversão e santificação. Às vezes estamos apegados como os judeus, presos na nossa rotina, não querendo uma mudança e defendendo uma rotina que não está nos santificando com unhas e dentes. Não vamos perceber as ações, os momentos em que Deus proverá para a nossa conversão e santificação. E muitos outros, nosso Senhor fala que os últimos serão os primeiros. Muitos que às vezes se convertendo e fazendo-se batizar, irão caminhar, irão correr para a santidade muito antes de nós. Por isso devemos estar atentos, que momentos de conversão, momentos em que eu tenha que rezar mais, fazer mais penitência, eu não fique perturbado, mas alegre. Os magos exultaram com grande alegria. Os 3 reis magos, sim, eram pagãos. Eram astrônomos e também astrólogos. Olhavam para o céu, conheciam as estrelas, por isso viram a estrela de Cristo no Oriente, e tinham para com as estrelas algo de divino, algo de especial, uma manifestação especial de Deus. Quando viram uma estrela onde seu brilho superava todas as outras, eles largaram tudo para ir atrás dela. É claro que conheciam as profecias, sabiam e liam os livros judaicos e entenderam que aquela estrela simbolizava o cumprimento da profecia, da onde deveria nascer o Salvador. Os judeus, que liam muito mais do que os próprios magos a Sagrada Escritura, não viram, não perceberam o
sinal se cumprindo. Não perceberam que Jesus estava próximo. E então os magos fazem esse ato de fé, ajoelhar-se diante de nosso Senhor. É algo muito semelhante ao que os magos fizeram quando nós entramos na igreja. E, pela graça de Deus, temos a presença do Santíssimo Sacramento, nosso Senhor Jesus Cristo. Entrar na igreja e, ao sair de casa para ir à igreja, lembrar-os na nossa rotina. Eu saio de casa como aquele que vai ao encontro do Salvador. Eu vou para a igreja para, prostrando, poder adorar nosso Senhor Jesus Cristo. Ao entrar na igreja eu faço minha genuflexão. É meu reconhecimento humilde de que aqui é a casa de Deus e Deus habita em seu trono. Eu reconheço na minha humildade a minha servidão. O servo se ajoelha, se prostra diante do seu Senhor, mostrando-lhe que ele é soberano. Por isso é muito louvável, é digno de louvor, ao entrarmos na igreja, fazermos a genuflexão. É uma obrigação nossa, adorar a nosso Senhor Jesus Cristo. E esse ato de ajoelhar diante do Senhor, não apenas na entrada, mas também no momento da consagração, na comunhão, nós de joelhos estamos como que respondendo ao chamado de nosso Senhor. Estamos adorando, estamos reconhecendo nosso Senhor, estamos dizendo: vós, Senhor, sois o meu Senhor e o meu Deus. Ato de fé, esse dos magos, que foi superior aos apóstolos. Se nós olharmos, os apóstolos viram inúmeros milagres de nosso Senhor Jesus Cristo, viram inúmeras façanhas e obras, viram a bondade de nosso Senhor, mas diante da perseguição da cruz fugiram. Não quiseram ver o Salvador crucificado, a não ser São João, que estava ali, diante da cruz. São Tomé ainda questionou, de fato, se Cristo haveria de ter ressuscitado. E após ter visto a ressurreição de nosso Senhor, ele então diz: meu Senhor e meu Deus. Nosso Senhor o responde: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Por isso, os reis magos são bem-aventurados. Viram apenas Jesus com Maria, mas o seu coração estava incendiado do amor de Cristo. Na nossa vida espiritual, nós não temos que desejar grandes dons místicos. Muitas pessoas vão interpretar a fé, a espiritualidade, achando que se eu não ver prodígios e milagres, se pela minha oração Deus não realizar aquilo que para os homens é o impossível, eu não estou caminhando num caminho que me conduz à santidade, à minha santificação. E Deus quer que nós creiamos sem ver. É mais nobre se santificar sem esperar de Deus milagres, sem esperar de Deus grandes prodígios, como que eu estivesse subordinando o meu ato de fé a uma obra divina, como se Deus tivesse que novamente, só para mim provar que Ele é Deus, para que então eu possa crer. É muito mais nobre aquele que busca o Senhor sem esperar grandes milagres dele. Nos narra na vida de São Pio X que quando então Papa, em um dos momentos de tribulação e rezando para o Senhor, uma das suas irmãs, que também eram suas secretárias, eram as irmãs do Papa, ele tinha duas irmãs que o acompanhavam sempre e o ajudavam em tudo. Então eis que narra-se que houve uma aparição do menino Jesus na capela. Vieram correndo avisar, houve uma aparição, uma manifestação extraordinária de Deus. E São Pio X, entendendo aquela aparição, disse: eu creio, mas eu não irei ver. Eu creio que nosso Senhor Jesus Cristo realizou um prodígio, uma aparição para a fé vossa. Mas eu permaneço aqui, eu creio. Esse ato de fé sem o querer ver, sem querer, de modo especial, algo extraordinário. Por fim, nós vemos eles se prostrarem diante de Jesus em Maria, de modo que nessa
genuflexão, nessa adoração dos reis magos, há ali também um reconhecimento da realeza de Nossa Senhora. Jesus veio através da Virgem Maria, porque ela se humilhou. Bem-aventurados os humilhados, porque serão exaltados. Na nossa vida espiritual, o ajoelhar-se é adoração a Deus, é esse reconhecimento da divindade, mas também no confessionário, momento de pedirmos perdão, é a nossa humilhação. Porque para entrar no céu é necessário ser humilde. E ninguém pode ser humilde se não se humilha. Existem dois tipos de pessoas que vão se confessar. As primeiras que vão justificar por que os seus pequenos pecados não atrapalham a sua perfeição. Então, padre, eu faço tudo ótimo, eu sou uma pessoa muito boa, sou uma pessoa muito de Deus, eu rezo todas as minhas orações, eu rezo meu Santo Rosário, eu vou na missa todos os dias, e durante 3 minutos a pessoa vai fazendo tudo o que faz de bom. E o padre está esperando a confissão. Padre, eu sou uma pessoa ótima, uma pessoa muito santa. Mas, como que justificando que mesmo sendo perfeito, eu, infelizmente, tenho algumas falhas que quase que não são minhas. Infelizmente, padre, eu tive um momento de raiva, não culpa minha, culpa talvez do meu marido. Eu disse algumas palavras que não gostaria, culpa daqueles que me fizeram raiva, mas nada é culpa minha. Então perde-se ali o momento em que de joelhos eu posso me humilhar diante de Deus. É claro que na vida espiritual, nós temos que conhecer pouco a pouco o nosso interior. Muitas vezes uma pessoa largou os grandes pecados, então ela de fato se converteu, está na graça, está vivendo habitualmente na graça. Porém, uma das coisas que vai lhe impedir de chegar à santificação, e vai dizer isso São Francisco de Sales, sobretudo no seu livro Filoteia, a quem muito recomendo, é o não reconhecimento das faltas leves e das suas imperfeições, e não ter um grande arrependimento destas coisas. Se perguntarmos, és grande santo? A pessoa dirá, não sou. Não é santo, eu não sou. Então o que te falta a santidade? A pessoa diz, não sei. O que me falta para ser santo? Não sei. Mas eu reconheço que não sou santo. Falta esse conhecimento da vida espiritual e de quem é nosso Senhor Jesus Cristo. Se as primeiras pessoas justificam a sua perfeição, o segundo modo de se confessar, que muito agrada a Deus, são as pessoas que realmente se humilham. São semelhantes aos reis magos. Vão ali reconhecer a sua miséria. Vão ali reconhecer a sua falta de perfeição. Vão ali reconhecer que sem Deus nada poderiam fazer. Que nosso Senhor Jesus Cristo interceda por nós. Que possamos também nos nossos lares fazer aquilo que fez os reis magos no lar de Jesus e Maria. Ajoelharmos, rezarmos a nossa oração de amanhã, se possível de joelho, diante de um crucifixo, terminar o nosso dia também de joelhos, recomendando a nossa alma a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.